Boa tarde a todos! Boa tarde, Henrique Vaz, boa tarde, Nelma, boa tarde, Delnice, boa tarde, Júlia. É muito bom estar aqui novamente com vocês, a todas as nossas convidadas que estão aqui presentes, para mais uma vez contribuir com informações qualificadas. Vocês viram o vídeo que nós colocamos aí? Gente, eu adoro esse vídeo. É o vídeo que a Doutrina Educação e Saúde está responsável pelo conteúdo desse evento, Mire, Demaides, farmacêuticos e enfermeiro, que vai ser no próximo sábado. Como vocês podem perceber, eu disse que a doutrina no próximo sábado estará atuando fortemente nesse mega evento que é patrocinado pela Libes. Na verdade, patrocinado não, é a Libes que está fazendo, né? E com muito orgulho, a Doutrina Educação e Saúde, ela ficou responsável pelo conteúdo desse evento. Então, fico muito feliz de poder continuar com as lives, que na verdade vai ser um evento no próximo sábado, então, por favor, não esqueçam, tá, gente? Próximo sábado temos um mega evento aí para todos que vão participar para falar sobre oncologia. Eu queria pedir para vocês que, porventura, ainda não esteja conectado no Facebook ou no YouTube, que se cadastre em nossos canais, que acompanhe tudo que a Doutrina Educação e Saúde tem feito no YouTube, no Facebook, no Twitter. É engraçado, no Twitter nós temos poucos profissionais brasileiros, pelo menos, né? Então, por favor, prestigiem a nossa página, porque a nossa página só existe por causa de vocês. Não tem outra finalidade. Esse é um desafio que eu impus a mim mesma, já que eu sou enfermeira aposentada de 55 anos de idade, eu acho que eu tenho que transformar a prática, eu tenho que ajudar, que conectar, e esse é o papel da doutrina Educação em Saúde. Avise aos seus colegas que nós já estamos aqui, né, como fez a Nara. Obrigada, Nara, boa tarde para você. A Eliane, ótima tarde a todas. Curitiba, muito bem, Eliane, é isso aí, eu gosto de saber de onde vocês estão. Então, conte para a gente de onde vocês estão nos escutando. Vocês estão em São Paulo, vocês estão em Curitiba, vocês estão em Salvador? Conte para a gente. Mari, boa tarde. Faça o print da tela, avise as pessoas. Você gostou, Andréa, do vídeo? Maravilhoso, né? Você está envolvida também nesse processo. Então, por favor, gente, escrevam, comente, compartilhe, chame os colegas e vejam o que é que nós vamos falar aqui hoje. Nós temos um participante, Paulo, que sempre está aqui com a gente, ele diz o seguinte: boa tarde, bem-vindos ao banquete cultural da Doutrina Educação e Saúde. Adorei. Banquete cultural, tudo a ver com sábado, né? Paulo, muito obrigada, nós somos muito felizes de poder perceber o que a doutrina pode fazer para ajudar a todos, né? Então, Julinha já está convidando as pessoas que estão, inclusive, no continente africano. Temos pessoas aqui do Rio de Janeiro, a Andréia está em Alphaville, São Paulo, Ana Paula em Campinas. Ana Paula, eu preciso conversar com o Ateneu, porque você foi a sorteada e o seu livro tem que já chegar na sua mão, de ordem de difusão, né, Ana Paula? Muito obrigada. Oi, Delnice, minha querida, está em Jaguariúna, em São Paulo, muito bom. Muito obrigada, gente, pela participação de todos vocês, e como sempre, eu quero dar aqueles recados que são muito importantes. Muito importante essas informações que eu vou dar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Lélia, eu sou doutora em ciências pela USP São Paulo, e atualmente eu sou diretora executiva da Doutrina Educação em Saúde. Eu falei anteriormente, vou repetir, que nós estamos transmitindo simultaneamente no Facebook e também no YouTube. Para quem está no Instagram, avisa para os colegas, vai lá na bio, porque lá tem o endereço e que encaminha direto para o YouTube. Nós vamos colocar aqui, no decorrer da apresentação, a pesquisa de satisfação, para que vocês preencham, porque no final nós teremos 2 presentes que vão ser doados hoje aqui para vocês. E se vocês quiserem participar, respondam a pesquisa de satisfação com os seus dados, para que a gente possa entrar em contato e entregar para você o que você vai ganhar, e que daqui a pouco a gente vai saber de todos aqui.
Então, nós continuamos com nossas pessoas, nossos colegas dizendo de onde elas estão. Curitiba, maravilha. Sete Lagoas, show da Clarinha. Minas Gerais, que bonitinha essa Clarinha. Nós estamos em Diadema, temos muitas pessoas aqui, a Nara no Rio de Janeiro, temos Campinas, Jaguariúna, como eu já disse. É muito bom, gente. Que bom, Ana Paula. Então, eles vão enviar até o dia entrar em contato. Ai, por favor, hein, que eu fico preocupada, né? Deonice está dizendo aqui, amiga, estou com saudade, deixa-nos ver seu livro. É verdade que nós também temos livros editados, né? Que a gente tem que deixar a nossa história, plantar árvore, escrever artigo, escrever um livro, a gente tem que deixar a nossa história. Bom, pessoal, muito obrigada. Olha, a Ana Paula está aí já conversando com Deonice, olha que beleza. Essa é a ideia. Então, gente, durante a exposição, façam como sempre, vocês já estão acostumados, façam perguntas, façam comentários, que nós queremos contribuir com informações qualificadas. Dessa forma, eu vou começar apresentando as nossas visitantes, as nossas convidadas que estão aqui hoje. Primeiramente, eu quero convidar a Nilva Bortoleto. A Nilva, ela é farmacêutica bioquímica, ela é coordenadora do movimento Todos Juntos contra o Câncer, TJCC. Tem um monte de coisa maravilhosa que ela vai falar aqui para a gente. Muito obrigada, viu, Nilva? A outra convidada que nós temos aqui hoje é a Cláudia Toledo de Andrade. A Cláudia Toledo de Andrade, ela é graduada em enfermagem pela Unicamp, ela é gerente de projetos e parcerias da Amigo H, Hospital Israelita Albert Einstein. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação multiprofissional em oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, da Sociedade Albert Einstein. Ela tem MBA em gestão de projetos pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ela também tem certificação em gestão de projetos sociais. Ela é pós-graduada em gestão de organizações do terceiro setor pela Fundação Getúlio Vargas. Puxa! E ela é membro da American Society of Preventive Oncology, a Sociedade Americana para a Prevenção em Oncologia, né? Olha quanta coisa faz sentido na formação de Cláudia. E ela é membro do Instituto de Gestão de Projetos. Cláudia, muito obrigada pelo seu aceite. E a Raquel Ramos, que é enfermeira, ela é doutora em enfermagem, ela é enfermeira do INCA e do UP, e atualmente ela é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Oncologia. Muito obrigada a todos vocês. O fã-clube já começa a falar aqui. Claudinha, saudade de você. Claudomiro, muito bom. Já estava sentindo saudade sua. Chegou, muito bem. A Jorge disse que está em Tangará da Serra, Mato Grosso. E aí, Josi, esse negócio de incêndio é verdadeiro ou é uma mídia equivocada? Conta aí para a gente. Estou preocupada com essa história, né? O fã-clube aqui continua, Paulo dizendo que só feras. André Chiarella também falando que arraso, super profissional. É verdade. Dessa forma, eu quero começar com essas super profissionais fazendo uma pergunta. Primeiramente, para Cláudia Toledo. Cláudia Toledo, a doutrina Educação em Saúde na pessoa de Lélia quer saber de você o que é um terceiro setor, né? Porque é o tema da nossa live de hoje. O que é um terceiro setor, Cláudia? Sim. Bom, boa tarde a todos. Lélia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui discutindo esse tema que eu amo, sou apaixonada. Sim, o terceiro setor, na verdade, assim, existem 3 setores sociais e é bem simples a divisão. O primeiro setor é um setor governamental, diz respeito a todo o nicho de estrutura governamental que nós temos no país, que serve à sociedade. O segundo setor, ele é formado por iniciativas privadas, então, que exercem muita atividade econômica, são as empresas, o mercado, que a gente chama. E o terceiro setor é formado por iniciativas privadas, cujo trabalho é focada no social. E, inclusive, o terceiro setor, ele recebe fomentos e recursos do primeiro e do segundo setores, né? Então, tanto dos setores governamentais como dos setores privados, né?
diferença fundamental entre o segundo e o terceiro setor é que o segundo setor ele está em busca de lucro para garantir sua sustentabilidade, mas que esse lucro ele pode ser usado em benefício próprio do empresário, digamos assim. No terceiro setor, as organizações elas são sem fins lucrativos. Elas servem à sociedade, mas elas não visam o lucro da mesma forma que o segundo setor visa. Ou seja, não é que eu não possa ter lucro, mas é que meu lucro ele tem que ser reinvestido na minha organização para que eu possa não só garantir a sua sustentabilidade, mas que eu possa reinvestir em projetos que beneficiem a sociedade como um todo. Não sei se ficou claro. Muito bom, Cláudia. Eu tenho uma questão que depois que nós fizemos outra virada, eu vou colocar aqui para você. Então, vamos pensar, tem um profissional enfermeiro que ele, apesar de ser enfermeiro, ele tem uma vocação de fazer curso para cuidador. Por que ele quis fazer curso para cuidador? Porque ele quer ajudar a sociedade, tanto para os profissionais que não têm uma formação, para que ele tenha uma atividade como ganhar financeiramente, como também para as pessoas que precisam de um cuidador. Então, talvez esse profissional ele possa entrar no terceiro setor, porque o que ele quer é ajudar, né? Claro que ele precisa ter um lucro para reverter, para pagar as pessoas que dão aula. Eu não queria que você respondesse isso agora, mas eu queria que você guardasse aí na manga para que a gente pudesse discorrer sobre essa parte daí, tá certo? Porque eu sei que tem pessoas que estão com muitas questões associadas a isso. E a Fátima Tomazini está dizendo que Cláudia, profissional competente, comprometida, pessoa maravilhosa, isso é verdade, eu tive o privilégio de trabalhar com esta profissional. O Paulo diz, profissionais que atuam no terceiro setor levam vantagem em processos seletivos em grandes empresas. Que interessante, bom saber, né? Bom saber. Muito obrigada, Cláudia. Guarda aí a minha perguntinha na manga. E agora eu vou para a Nilva. Nilva, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui. Eu sei que você é uma pessoa extremamente importante. Nesse momento pré-TJCC, o seu tempo está daquele jeito. Então, Cláudia, Nilva, conta para a gente o que é o TJCC. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom que podemos desfrutar esse tempo, né, juntos. Queria agradecer muito a Lélia pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês essa tarde, e espero que seja bacana. Estamos apostando nisso. Bom, eu sou farmacêutica bioquímica, eu trabalhei praticamente a minha vida inteira no segundo setor, mas sempre tive uma paixão pelo terceiro, e desde 2006 eu venho atuando efetivamente. Eu fazia algumas coisas como voluntária, né, mas é muito diferente quando você realmente tem uma função e uma responsabilidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o TJCC, que é o Movimento Todos Juntos contra o Câncer. O Movimento Todos Juntos contra o Câncer, ele não é um movimento assistencial, ele é político. Então, o nosso objetivo é fazer cumprir as políticas que dão apoio, atendimento, cuidado para os pacientes com câncer. O Brasil tem uma política muito bem escrita, mas não totalmente cumprida. Então, o objetivo do movimento é fazer cumprir a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Se a política fosse bem cumprida, a situação do câncer no Brasil seria muito diferente, né? Nós sabemos, assim, como indivíduos, como profissionais de saúde, a gente sabe das deficiências que nós ainda temos no nosso sistema público de saúde. Então, o grande objetivo é que os pacientes possam não ficar doentes, não ser pacientes, não ter câncer, mas se eles tiverem, que seja diagnosticado muito rapidamente e que o tratamento seja o tratamento adequado, né? Que cada paciente receba aquilo que ele precisa para que ele tenha um menor desfecho, uma melhor qualidade de vida e, por que não dizer, em muitos casos, a cura. Então, é isso que o movimento faz. Muito obrigada. E você poderia falar também, aproveitando, já que você está falando do TJCC, dessa doação que você, na pessoa da coordenação, está fazendo com relação
ao evento que vai acontecer. Você poderia falar um pouco mais sobre o evento e o que é que você está doando aos participantes que preencherem a pesquisa de satisfação e colocarem que querem participar? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Bom, o congresso, então, o movimento, todo ano tem um congresso, que é o congresso do Todos Juntos contra o Câncer. Quem trabalha no meio já conhece. Inclusive, Claudinha vai estar lá, que tem um painel muito bacana, que o Einstein está organizando através do Amigo H, e vocês vão poder participar. E o congresso é um congresso que, quando ele era físico, nós tínhamos em torno de 3.000 pessoas, né? Agora que ele é online, o céu é o limite, né, Lélia? Porque a gente não sabe quanto nós vamos atingir. E esse congresso é um congresso que, majoritariamente, quem vão são os profissionais de saúde. Então, é um congresso de profissionais de saúde e da sociedade civil organizada relacionada ao câncer, ou seja, das organizações de pacientes. Esse ano nós acreditamos que, até por ser aberto, a gente vai ter uma entrada maior de pacientes, né? Mas o congresso ele vai acontecer online, a partir do dia 21, das 4 até as 20, das 16 às 20 horas. Ele é um congresso aberto, ou seja, existem inscrições que qualquer um pode entrar e assistir às palestras. Então, vai ser aberto para o público em geral. Aí vocês estão pensando, mas vocês vão dar cortesia de quê, né? Mas nós temos os convites VIP, que são os convites que, esses sim, eles têm um custo, né? Que as pessoas podem acessar algumas áreas que as outras, né, que vão fazer gratuitamente, não acessam. Então, a pessoa vai ter maior interatividade, ela vai poder olhar quem está no congresso, as pessoas, e vai poder fazer contato, ela vai poder visitar os estandes online. Então, vai permitir, por exemplo, a pessoa vai poder olhar, ver que a Cláudia está lá, e aí vai poder mandar uma mensagem, marcar uma reunião com a Cláudia, ou qualquer coisa assim. Então, esse tipo de convite permite isso. E hoje nós vamos sortear para as pessoas que estão nos assistindo 2 convites VIP. Então, vocês vão lá, fazem a avaliação, e aí a gente vai ter o sorteio. É muito tranquilo, porque a gente manda um número, e vocês fazem a inscrição com esse número, e é tranquilo. Eu só queria falar uma coisa, antes de terminar, que não tem nada a ver com o TJCC. Eu queria mandar um abraço para a Josi de Tangará da Serra. Ela não me conhece, mas a minha família mora em Tangará. Eu fui em Tangará quando eu tinha, acho que 16, 17 anos, faz tempo. E a cidade estava começando, e, gente, ali é uma região maravilhosa. Olha, um abraço, Josi. Eu estou ensaiando, eu ia para lá esse ano de novo, mas por causa aí da história da pandemia, ficou para o próximo. Ela não me conhece, mas vai um abraço para ela, né? Muito obrigada. Então, está dado aí o recado. Muito obrigada pela doação. A gente já participa realmente das lives com muito carinho, mas é tão legal quando vocês que participam dão mais essa contribuição. É isso que a gente quer, realmente. A gente quer muita gente ajudando a muita gente. Eu queria registrar aqui o José Silvestre, ele está em Angola, né, nos acompanhando. E olha aí, tietagem também é vida. Como nós assistimos na última palestra, quando nós temos uma rede que nos apoia, os problemas ficam menores. E eu tenho tia Zay, que é minha madrinha, e a minha tia que está aqui orgulhosa. Isso é muito bom, né, gente? A vida da gente fica bem melhor. E, olha, eu tenho que dizer para vocês que meus olhos enchem de lágrima, Orlando, quando você fala uma coisa dessa. Olha o que o Orlando está dizendo. Grande gratidão pelo apoio e carinho doado ao meu filho, Luciano, durante seu tratamento de quimioterapia no Einstein. E como ele dizia, minha amiga soteropolitana, um abraço meu e da Cici. Orlando, que maravilha, que saudade de vocês. E isso, para mim, gente, é ser enfermeira. Ser enfermeira é isso. Foram muitos anos atrás e nós ainda contamos com esse carinho. Muito, 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 muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Orlando, por você estar aqui com a gente. Nós estamos aqui por causa de você, por causa da sua esposa, por causa do seu filho, porque nós queremos dar aquela assistência que eu sabia dar quando eu estava na assistência para todo o Brasil, independente da instituição que ele trabalha. Muito obrigada, viu? Vamos lá.
Raquel, eu queria saber o seguinte, a Cláudia já falou do terceiro setor, já deu para a gente o conceito, a Nilva já falou do TJCC, que é importantíssimo. Agora, eu queria saber se você, Raquel, que está na sua prática assistencial, se você percebe a atuação do terceiro setor na sua prática. Poderia comentar algo sobre isso para a gente? Sim, então, primeiro, boa tarde a todo mundo que está aí nos vendo, né? A gente tem uma representatividade de várias regiões do Brasil, e isso é interessante, né? Porque a internet, ela dá esse alcance, né? Essa capilaridade que permite que o conhecimento chegue muito longe, né? Isso é muito bacana. Bom, eu percebo com muita clareza essa questão do terceiro setor influenciando na minha prática assistencial, né? Eu atuo na oncologia como enfermeira assistencial há 16 anos, e na instituição que eu trabalho, a gente tem o voluntariado, né? O voluntariado, ele vem crescendo muito junto do terceiro setor, né? O terceiro setor vem em crescimento exponencial nos últimos anos, e o voluntariado é um grupo que ele vem crescendo junto do terceiro setor. Então, a gente tem uma atuação muito forte deles em termos de colaboração do trabalho com a equipe. Então, por exemplo, eles nos ajudam a organizar a chegada dos visitantes, a chegada dos pacientes para as consultas, né, no sentido de organizar as filas, né, pacientes que estão sem acompanhantes e que precisam de algum auxílio para a refeição. Tem um voluntariado que faz ajuda na hora das refeições, fornecimento de material de higiene, fornecimento de cestas básicas, de luva, meia, gorro, né, para dar conforto da temperatura enquanto está internado. A questão das perucas também, né, para a manutenção da autoestima, principalmente das mulheres. O apoio espiritual, né, a gente tem um núcleo de apoio de voluntariado espiritual, que são grupos de pessoas de diversas religiões, né, é um grupo ecumênico, que se doam para o outro para levar o apoio espiritual enquanto a pessoa está hospitalizada. Então, a gente tem a inserção desses grupos, né, muito frequente no nosso cotidiano de trabalho. Então, a gente identifica o voluntariado e a gente já sabe onde acionar, em que momento acionar o voluntariado. E o mais interessante é que esse grupo de voluntariados, eles não entram na instituição de qualquer forma. Tem um perfil que é avaliado, né, para você se candidatar a ser voluntariado, tem uma organização que é o INCA Voluntário. Então, eles são treinados por enfermeiras. São 2 enfermeiras que são responsáveis pelo treinamento de toda a equipe de voluntariado que chega através do INCA Voluntário. Então, em relação à lavagem das mãos, a forma com que vai se chegar no leito do paciente, do que pode ser falado, do que não pode ser falado, o que pode ser feito, na questão de chegar primeiro e conversar com a equipe de enfermagem, se tem alguma restrição ou não para a chegada ali. Então, assim, nessa questão do cuidado, o voluntariado ele é muito importante. Para além disso, né, o terceiro setor, quando a gente vai falar das organizações, né, não governamentais e das associações de pacientes, eles interferem sim na nossa assistência na medida em que eles fazem com que a política aconteça. Então, se eu tenho lá um TJCC que faça com que fortaleça a política e o diagnóstico seja precoce, o paciente ele vai chegar menos grave e vai demandar menos cuidado da minha equipe. Do que quando é muito nítido, quando o paciente tem um diagnóstico precoce, a minha demanda de trabalho é menor do que quando tem um paciente que já chega com diagnóstico tardio. Então, quando a gente percebe, né, a influência da organização não governamental, né, do terceiro setor, atuando lá atrás, né, nos bastidores, fortalecendo a política, cobrando para que a política aconteça de fato, né, isso influencia na minha prática assistencial. Eu acho que é isso que é importante, que a gente precisa fortalecer também essas ações, né, como essa da TJCC, que está aqui representado pela Nilva, entender que isso fortalece a nossa prática. E isso não é ensinado na faculdade, né? Isso a gente percebe quando a gente vai estudar, quando a gente vê pelo conceito que a Cláudia apresentou do que é o terceiro setor, né? O que a gente está começando a conversar sobre isso. O terceiro setor na oncologia ele é muito forte, né? Existem várias organizações não governamentais que fornecem a peruca, que fornecem materiais de higiene, tem a Casa Ronald aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que acolhe as mães ou os pais com as crianças que vêm de fora para ficarem em uma casa, né, com um acolhimento adequado, com uma alimentação adequada, com transporte adequado, para as crianças terem uma assistência
durante o tratamento quimioterápico, por exemplo, radioterápico, é o terceiro setor atuando para colaborar com a nossa assistência. Então, é dessa forma que eu percebo que tem, sim, uma influência importantíssima no processo assistencial, do enfermeiro assistencial. Muito obrigada, Raquel. Eu já vi que surgiram duas perguntas aqui que têm a ver com o que você está falando, mas antes eu quero colocar a contribuição do Paulo, que diz o seguinte: profissionais do terceiro setor têm a maior e melhor desempenho em trabalho em equipe. O que será, né? Maior dedicação ao trabalho e ao atendimento público. Muito bom, obrigada, Paulo. A Ana Paula, ela pergunta o seguinte: o terceiro setor em oncologia é uma realidade somente das grandes instituições. É difícil achar nos atendimentos ambulatoriais. Gostaria de saber a vivência de vocês. Essa pergunta, se você me permitir, Ana Paula, assim como a Deonice também colocou aqui, Ana, você perguntou exatamente o que eu gostaria de saber, e se eles atuam como paciente ambulatorial em oncologia. Enquanto vocês estão se organizando, eu queria dizer o seguinte: eu tive a possibilidade de trabalhar em uma clínica aqui em Salvador, e realmente é bem interessante, é diferente, completamente diferente de um hospital, né, um serviço terciário, e eu particularmente sentia falta, porque eu me acostumei muito ao uso do terceiro setor. Então, eu queria jogar a pergunta da Ana Paula, para quem gostaria de responder de vocês, né, essa pergunta que ela disse: é difícil achar nos atendimentos ambulatoriais. Gostaria de saber a vivência de vocês e até alguma dica, né, para ajudar esses setores. Ilva, você poderia nos ajudar? Sim, claro. Oi, Ana Paula, tudo bem? Essa tua pergunta ela é muito interessante, porque quando a gente pensa nos grandes hospitais, não são só os grandes hospitais privados, os públicos também. Então, a gente percebe que os hospitais grandes, eles têm uma estrutura melhor, e com isso eles conseguem trabalhar a humanização, eles têm uma equipe de humanização, eles conseguem trabalhar cuidados paliativos. Então, a estrutura, ela sustenta tudo isso. Quando a gente vai para os hospitais menores, ou quando a gente vai para os ambulatórios, isso realmente não existe, sendo público ou privado. Eu diria que nos públicos, em regra, ainda é pior. Os privados ainda acho que têm um pouco mais de recurso e conseguem fazer algo melhor. Mas por quê? Porque aí fica em uma dependência que o hospital ou o ambulatório não consegue oferecer. E o terceiro setor não dá conta, né? Porque se você olhar, nós temos aproximadamente umas 400 organizações não governamentais relacionadas a câncer. E olha a quantidade de hospital público, a gente tem mais ou menos uns 300, né? E aí você olha, ainda tem os privados. E aí a gente olha, tem o setor privado hoje tem clínicas especializadas. Então, realmente, o terceiro setor acaba não dando conta. Eu acho que a saída para isso, e é uma coisa, por isso que o TJCC trabalha a parte política, é que a gente tenha legislação, e que a legislação, ela condicione para esses ambulatórios, para esses locais que são menores, que eles tenham uma estrutura mínima, né? Porque quando você trabalha, se você tem uma equipe muito bem trabalhada em humanização, você não vai sentir falta do voluntário. Por quê? Porque aquele trabalho do voluntário, ele vai estar inserido dentro da própria organização. Então, se o ambulatório não consegue ter voluntário, ele se prepara para dar esse atendimento mais acolhedor, para dar essa atenção que hoje o ambulatório não consegue dar. Então, eu acho que por isso é importante a gente ter a assistência, né? A assistência voluntária, que é o que a Raquel falou aqui bastante, o Einstein também tem bastante, mas é importante também essa mobilização legal para que realmente as organizações de saúde, sejam elas maiores ou menores, que elas ofereçam o mínimo necessário para os pacientes. Isso não é o que acontece hoje na nossa realidade, né? Existe uma coisa também que está acontecendo, existe um projeto de lei que é realmente para proteger o paciente com câncer, que é o Estatuto da Pessoa com Câncer. Esse tipo de estatuto é muito importante, porque ele garante os direitos do cidadão. Quando você garante os direitos do cidadão, também fica mais fácil para que as organizações de saúde se mobilizem, se organizem
e consigam oferecer esse tipo de assistência também. Não sei o que as minhas amigas pensam a respeito. Agradeço, Nilva, muito obrigada. Eu acho que as pessoas já aqueceram e estão surgindo novas perguntas, e eu vou colocar aqui uma pergunta, Raquel, se você quiser, ou qualquer um de vocês, só levanta a mão que eu paro para que vocês possam complementar, tá bom? Eu quero colocar aqui da Andréa Chiarella. Ela fala o seguinte: vejo que o terceiro setor ainda prioriza e privilegia os tratamentos médicos. Vocês levam em consideração a importância da saúde mental do paciente oncológico e hematológico? Que vários estudos da área mostram seres responsáveis pelas recidivas e mortes. Pacientes enlutados, por exemplo, adoecem 5 vezes mais do que outros. Cláudia Toledo, você poderia, ou qualquer uma de vocês, responder esse questionamento da Andréa Chiarella? Andréia, obrigada por estar aqui. A Andréia é uma de nossas conselheiras da Amigo H, além de uma amiga muito especial por nossa história. E a Andréia escreveu um livro também sobre psicanálise e câncer. Ela esteve aqui com vocês, né, na Doutrina, numa live passada. E, sim, acho que ela tem razão quando ela diz que o terceiro setor prioriza tratamento. Eu acho que o terceiro setor em oncologia, ele buscou apagar um incêndio muito grande quando ele nasceu e se desenvolveu, e ele faz isso de uma maneira muito nobre e muito importante. Então, organizações de terceiro setor, que são grandes instituições, como GRAAC, Hospital de Barretos, enfim, outras instituições, IBCC, de terceiro setor que promovem tratamento ao paciente oncológico, eles fazem um papel importantíssimo, mas quando a gente olha, né, prevenção em oncologia, por exemplo, a Andréa tem toda a razão, ela tem um olhar psicanalítico sobre isso, de psicossomática também, e é totalmente verdadeiro, mas eu também quero lembrar que um dos fatores externos que mais causa câncer é a obesidade, e a obesidade está muito ligada à nossa saúde mental. Né? Então, ela tem toda a razão quando ela diz que a saúde mental ela não é tão vista, né? E eu acho, Andréia, que ela precisa sim ter o seu lugar na atenção, inclusive primária de saúde, né? Então, ela precisa começar a ter o seu espaço junto a outras ações de prevenção de câncer, porque ela ainda não conquistou, né? Mas saúde mental é fundamental. Na verdade, a American Cancer Society, ela fala assim, be healthy, né, que em inglês significa seja saudável, tenha saúde. E ter saúde significa a gente cuidar do corpo, da mente e da nossa parte espiritual. É uma tríade, né? Então, um não fica sem o outro. Então, ela tem razão, eu concordo com ela, e vamos ver se a gente, na Amigo H, consegue colocar isso em pauta. Muito obrigada, Cláudia. Eu sei também que, apesar da Amigo H estar dentro de uma instituição privadíssima, vocês fazem muita coisa para o não privado, e isso é maravilhoso. Depois eu quero saber mais um bocadinho, tá, Cláudia? Tem mais uma pergunta aqui do Arthur. Qual é o futuro do terceiro setor na oncologia na visão de vocês? Quer dizer, muito ampliado, né? Quem poderia responder, comentar, dar sua opinião sobre essa pergunta do Arthur? Por favor, Raquel. Então, Arthur, isso tudo vai depender de como o governo vai encarar o desenvolvimento das políticas governamentais para o controle e combate do câncer, né? Se caso o governo fortalecer a política, né, em termos de financiamento, em termos de melhoria da política, o terceiro setor vai poder se voltar para o que a Claudinha acabou de falar, que é a questão de trabalhar os fatores modificáveis do câncer, que é a prevenção, combate à obesidade, combate ao tabagismo, combate ao alcoolismo, combate ao sedentarismo, que são fatores de risco modificáveis, né, que não são genéticos, e que a gente sabe que são os grandes vilões na incidência do câncer de várias topografias. Então, tudo vai depender, o futuro do terceiro setor na oncologia depende única e exclusivamente do investimento
do governo nas questões da prevenção e combate do câncer. Porque se a gente não combater, né, não tiver investimento para o combate e para o controle, vai continuar privilegiando sim a questão dos tratamentos, privilegiando sim essas questões que hoje, majoritariamente, são tratadas dentro do terceiro setor. Então, tudo depende do investimento governamental. Muito bom ouvir você, Raquel, porque você está dentro de uma instituição pública, né? Então, como sempre, eu procuro trazer aqui os dois formatos, né? Para saber como é que faz uma instituição pública e uma instituição privada. E aí eu quero aproveitar e registrar... Eu queria complementar, se eu puder, um pouco do que a Raquel falou. Eu achei a pergunta dele muito interessante. Bom, quando eu comecei a trabalhar em oncologia, né, no segundo setor, não existiam organizações de pacientes. Eu me lembro que isso era um problema, porque não tinha quem lutasse pelos pacientes, né? E a gente vem crescendo. E a gente vem crescendo por causa de uma necessidade não atendida, né? Que é o que a Raquel colocou. Eu acho que a Raquel colocou super bem isso. E acho que a gente, se nós olharmos o que acontece nos países desenvolvidos, que têm mais recursos, a gente consegue ter uma ideia por onde nós vamos caminhar. Então, nos países, por exemplo, o FDA, ele tem cadeira de pacientes, né? Então, os pacientes, eles discutem os novos tratamentos, eles discutem pesquisa clínica. Então, existem essas organizações, mas elas têm um papel muito menos assistencial do que aqui, porque ela é a voz do paciente dentro das entidades de saúde, né? Então, eu acho que o que a Raquel falou é perfeito. Eu acho que talvez seja esse o nosso movimento. A gente vai ter, mas talvez com outros objetivos e com outras conotações. Obrigada, desculpa aí que acho que eu interrompi outra resposta, mas obrigada. Perfeito, e é isso mesmo, para a gente fazer comunicação. Muito obrigada Raquel, obrigada Nilva, e eu quero registrar a presença, assim como todos vocês são extremamente importantes para a gente, mas eu queria registrar a presença da Ida aqui com a gente, que é um orgulho muito grande. Depois a Cláudia vai falar um pouco mais sobre ela, mas eu quero dizer o seguinte, Ida pergunta para Cláudia Toledo, como é ter um terceiro setor em um dos maiores e mais respeitados hospitais da América Latina? Cláudia, você pode responder isso para a gente, para a Ida, e, por favor, registrar a presença dela? A Ida é a presidente da Amigo H, está com a gente desde que ela falou sim, nos primeiros dias aí de Amigo H, e ela tem uma frase que ela usa, que não é de autoria dela, mas ela sempre usa, que eu acho que traduz muito o espírito do terceiro setor, que é: somos anjos de uma só asa, só podemos voar se abraçados uns aos outros. Então, é no mínimo inspirador, né? Obrigada pela presença dela aqui. Sim, ela tem razão de fazer essa pergunta, porque eu acho que a Amigo H tem uma situação muito privilegiada em estar dentro do Einstein, em ser do Einstein, né? Então, a gente tem a nosso dispor uma estrutura muito bem formatada e que nos servem da melhor maneira possível e com a excelência Einstein, né? Então, quando a gente fala do melhor hospital da América Latina, né, eleito várias vezes consecutivas aí, por detrás, a gente está falando de uma estrutura que pouquíssimas organizações de terceiro setor têm hoje. Então, o nosso objetivo na Amigo H é trazer essa força do Einstein em todos os seus pilares: ensino, assistência, pesquisa, inovação, traduzir essa força do Einstein a serviço da sociedade. Acho que esse é o nosso grande trabalho. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Ida, também pela sua contribuição. Eu quero seguir, as perguntas estão surgindo, eu vou colocar aqui umas que eu fiz, e baseado no que você acabou de responder, Cláudia, quem está nos escutando, também está pensando assim: eu quero o seu lugar, Cláudia, porque eu apresentei você como uma gerente. Então, olha, Lélia não trabalha no Einstein atualmente, e eu quero o seu lugar.
Cláudia, diga para a gente como uma enfermeira chegou até a gerência de um terceiro setor. Isso é possível porque eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso na pós-graduação. Como isso é possível, Cláudia? Eu sei que você já me mostrou aqui uma formação muito fortalecida para essa área. Conte para a gente, é possível chegar ao seu lugar? Eu não quero tomar o seu lugar, mas vai que você seja promovida, que é assim que acontece, né? Promovida, alguém chame você. Como é que eu faço para estar pronta para assumir a sua posição? Bom, Lélia, acho que a minha formação começou na minha família. Eu tenho uma família de ambos os lados que sempre teve um olhar social. Então, desde pequena, nós somos... essa questão é uma vitrine para a gente. Começou aí, depois eu fiz uma faculdade onde eu tive ciências sociais na grade curricular de enfermagem. Então, a Unicamp é uma universidade voltada para o social também, que tem muito a ver com a minha história de família. E aí, eu comecei a trabalhar como enfermeira assistencial na oncologia e eu tenho um perfil um pouco inquieto, um pouco de sempre querer mudar as coisas que eu acho que não estão, que podem ser melhor, né? E eu vi que para eu fazer isso, eu precisava atuar com projetos. Na verdade, todos nós atuamos com projetos. Projetos é um pouco que nem matemática, não dá para escapar muito disso, né? E aí eu fui fazer o meu MBA em gestão de projetos, que é importantíssimo para a atuação que eu tenho hoje no Amigo H. E eu lembro, inclusive, que quando eu estava na sala de aula, o professor da GV achou que eu estivesse numa sala de aula errada, porque só tinha engenheiros. E quando eu falei enfermeira, ele falou assim, engenheira? Eu falei, não, enfermeira. Né? E foi em 2008, quando a gestão de projetos ainda não estava tão consolidada na área de saúde como está hoje, né? Então, eu fiz a minha formação em gestão de projetos, depois fiz a minha formação em gestão de projetos sociais, porque tem algumas diferenças, principalmente quando a gente lida aí com marco lógico, teoria da mudança, que é voltado para um olhar social. E depois fiz a minha formação, formação é uma coisa que a gente não para nunca, né? Mas estudei também desde 2019, quando o Amigo H mudou sua estratégia para prevenção de câncer, eu tenho estudado muito sobre prevenção de câncer e me liguei à ASPO, que é a Associação Americana de Prevenção em Oncologia, e a gente também está trabalhando em vários projetos nesse sentido. Então, eu acho que é um mix de formação social, fiz a minha formação em terceiro setor na GV também, é um mix de gestão de projetos com olhar social, e como a gente trabalha em oncologia, precisa do olhar técnico também, não tem jeito de escapar. Muito obrigada, Cláudia. E agora eu vou para a Nilva para fazer a mesma pergunta para ela. Nilva, como uma farmacêutica chegou até a sua posição atual no comando de um evento, eu vou chamar de evento o TJCC, né? Porque é uma mudança, né? E um farmacêutico que está no comando. Como é que você chegou até isso, Nilva? Conta para a gente. Então, bom, eu fiz farmácia e bioquímica na USP, 1900 e bolinha, não preciso dizer o ano, né? E depois eu fiz pós-graduação em marketing, e fui para a indústria farmacêutica. Mas eu nunca trabalhei na área técnica da indústria farmacêutica. Eu fui para a área de marketing, e eu cheguei a ser diretora de unidade de negócio. Então, assim, eu fui diretora da indústria farmacêutica, eu fui executiva. Aí também fica mais esquisito ainda, né? Porque há 4 anos eu deixei a carreira executiva e fui para o terceiro setor. E eu me sinto uma pessoa muito afortunada por isso, uma profissional muito afortunada, porque eu trabalhava na indústria farmacêutica na área de oncologia. Então, para quem quer ir para a indústria farmacêutica, existem muitos caminhos para os profissionais de saúde. Mas o que me levou ao terceiro setor, de novo, quando eu trabalhava na indústria, eu via muito o sofrimento dos pacientes e a dificuldade que os pacientes tinham em conseguir se tratar. Eu entrava nos hospitais, eu olhava, mas não via. Você sabe o que significa isso? É você não querer olhar, porque eu visitava muitos hospitais públicos e eu via as pessoas doentes e as pessoas sofrendo, desamparadas, né?
Então, assim, era um chamado de algo que eu precisava ajudar as pessoas, que eu precisava, de alguma forma, fazer algo diferente. E aí eu tive essa oportunidade. Então, eu, como farmacêutica, eu entendo das necessidades, eu entendo o tratamento, eu entendo tudo o que acontece com o paciente. E daí, a vida é muito interessante, porque quando você se interessa por alguma coisa, a vida conspira a favor. E alguém colocou uma pergunta e falou assim, o que eu leio, né? O que eu leio para aprender o terceiro setor? Eu comecei a ler um monte de coisa, isso. Então, assim, como eu fui muito para a parte política que eu não tinha, eu fui aprendendo com pessoas que tinham, fui lendo, fui me informando, não lembro de uma literatura específica, mas eu fui vivenciando e, de repente, eu entreguei um documento para o ministro da Saúde, né? E como isso aconteceu? Eu acho que, assim, para nós, profissionais de saúde, o céu é o limite. Eu acho que você tem que olhar e ver aquilo que você gosta, o que é que te chama o coração, sabe? E a Cláudia, eu tenho certeza que ela está onde está porque o coração dela chamou ela para isso. E quando você faz o que você gosta e você faz com amor, você faz com excelência. E quando você faz com excelência, o céu é o limite. Então, eu acho que para todos vocês que são profissionais de saúde, que estão aí nos escutando, eu acho que o mais importante é você encontrar a sua vocação, é encontrar aquilo que de fato você quer fazer. Não é fazer o que a sua mãe acha legal, o seu marido acha legal, é fazer o que o teu coração manda. Quando você faz isso, aí vem o amor, e com o amor vem a excelência, vem a realização e o sucesso. Muito obrigada. Eu tenho duas perguntas aqui muito parecidas, que existe uma capacitação específica para oncologistas atuarem em terceiro setor? Essa é a pergunta do Paulo. E a Ana Paula pergunta, para iniciar o terceiro setor nos ambulatórios de oncologia, poderia indicar referências e parcerias? Eu vou pedir para vocês segurarem essas perguntas, porque eu quero fazer agora para a Raquel a seguinte pergunta. Raquel, pensando quando eu trabalhava na área assistencial, eu me preocupava com o local que tinha gorro, com o local que tinha peruca, entre uma porção e outra de veia, eu ligava para locais que vendiam peruca, que vendiam gorra, eu me deslocava até lá porque eu tinha que indicar, mas hoje eu vejo que muitas coisas se modificaram, eu vejo que as pessoas estão profissionalizando as atividades, porque é isso que a Cláudia está falando, é isso que a Niva está falando. Então, eu queria saber de você, há uma linha muito tênue entre o terceiro setor e as práticas da enfermagem. Como saber os limites? Você poderia comentar algo sobre isso? O limite ele é bem claro para mim, sabe, Lélia? Eu acho que quando a gente aprende a identificar os recursos de apoio, né, da rede social de apoio, que acaba o terceiro setor sendo uma rede social de apoio para assistência, isso facilita o nosso trabalho. Né? O enfermeiro, ele é, na verdade, o grande gestor de cuidado, né? Ele é o articulador de cuidado. A gente articula toda a prática assistencial. É o elo de comunicação das equipes. É a pessoa que está 24 horas, eu sempre costumo dizer isso, né? É o elemento que permanece 24 horas à beira do leito, identificando absolutamente todas as necessidades, sejam técnicas, sejam emocionais, sejam não técnicas daquele paciente. Então, ele é o grande gestor de cuidado. Então, quando a gente trabalha com essa questão de identificação dessas necessidades, nada mais é do que desenvolvimento de gestão de cuidado, né? Como a Claudinha faz gestão de projeto, o enfermeiro ele nada mais faz do que na sua prática assistencial a gestão do cuidado. Então, quando você faz a gestão do cuidado, quando você identifica os recursos da rede de apoio, né, do terceiro setor, você vai facilitar a tua prática assistencial. Né? Isso aí é uma questão de facilitar práticas. Então, por isso que é importante, quem está na assistência, saiba identificar quais são os recursos que o terceiro setor te propicia, para que você possa facilitar o teu processo assistencial, né? E aí, isso daí é muito interessante, eu estava comentando até um pouco antes, né, da entrada da live,
que eu li essa semana um projeto de tese que fala sobre o desenvolvimento, da necessidade do desenvolvimento de habilidades não técnicas do enfermeiro para a nossa prática, né, como um instrumento de gestão do cuidado. Então, assim, eu sugiro como leitura também para as pessoas que estão aqui, né, sobre habilidades não técnicas. Procurem artigos nas bases de dados sobre isso, sobre a capacidade do desenvolvimento dessas habilidades não técnicas que vão fazer com que os seus processos de cuidado sejam desenvolvidos com mais habilidades e incluir nessas habilidades não técnicas o que o terceiro setor te oferece para facilitar a sua prática assistencial. Né? E isso fica muito fácil. Então, esse território, nessa fronteira entre a assistência e o terceiro setor, ela fica bem delimitada, né? Não fica numa linha tão tênue dessa forma. Quando você aprende o que é o terceiro setor, quais são as interferências do terceiro setor no seu caminho de assistência. Muito obrigada, Raquel, bastante esclarecedora. É um assunto que, quando você diz rede de apoio, não pode ser algo que a gente só lê no artigo, a gente tem que aplicar, né? A gente tem que olhar para o lado e ver assim, o que é que eu tenho aqui a meu favor, porque aí eu vou facilitar a vida do paciente, porque, como eu sempre digo, nós não existimos para a gente existe para o paciente. Nós estamos aqui para facilitar a vida do paciente e de seus familiares. Portanto, eu tenho que saber o que é que eu tenho de rede de apoio, seja lá onde estiver. E como vocês já falaram, Ana Paula, por exemplo, quando pergunta sobre ter para ambulatório, a gente vai ter que estimular o aparecimento, o surgimento, né? Na instituição que eu trabalhei aqui em Salvador, vivia provocando uma das donas, assim, por que você não monta um voluntariado? Por que você não junta suas energias para mobilizar ações para facilitar a vida dessas pessoas que estão aqui? E não existe, na minha visão, apenas a carência onde existe recurso financeiro em grande volume. A carência está em todos os cantos e a gente sempre pode ajudar, né? Raquel, muito obrigada. Eu queria colocar aqui para ver quem de vocês pode, já foi falado também, né? Obrigada, Cláudia. Paulo pergunta, existe uma capacitação específica para oncologistas atuarem no terceiro setor? Por favor, Cláudia. Oi, Paulo. Vou juntar a sua pergunta um pouquinho com a da Ana e fazer um gancho com o que a Andrea comentou, né? Da questão da gente trazer o cuidado para o nosso trabalho. Responsabilidade social, ela não é benevolência. Então, assim, não é porque eu sou boazinha que eu me acho capaz de ajudar uma comunidade ou a sociedade de um modo geral. Eu preciso me capacitar, e vocês estão levantando uma questão que é muito importante, porque a gente precisa fazer aquilo que é certo. A gente precisa ser mais assertivo nas nossas ações, né? E quando a gente se propõe a cuidar da sociedade, seja ela em qual nicho for, seja esse cuidado em qual nicho for, a gente precisa fazer isso com uma base teórica por trás disso. Então, as minhas ações são sustentadas por evidências, são sustentadas por publicações científicas, né? Então, eu acho que a primeira formação para quem é da área da saúde, quer atuar em terceiro setor, é uma formação em terceiro setor, porque a formação da saúde, teoricamente, já existe. Ela precisa ser sempre aprimorada, mas ela já existe de base no profissional de saúde, óbvio. Então, ele precisa buscar informações onde existe um gap na sua formação, que é do terceiro setor, porque existem uma série de legislações específicas e formação social que o profissional de saúde muitas vezes não tem. Então, ele precisa buscar essa fonte de conhecimento. E depois que escolher uma área de atuação dentro da oncologia, que é um universo enorme, depois escolher uma área de atuação, se aprofundar naquilo. Então, acho que essa é a questão. Olha que interessante, a Ana Paula já disse, desculpe, eu vou te passar, ela disse, sim, estou montando um grupo de voluntários para atuar nos ambulatórios, interagindo com os cuidadores familiares durante o atendimento ao paciente. Excelente, Ana Paula, muito obrigada. Pode falar, Nilva, por favor. Então, o UICC e o IARC, eles têm, se você entrar no site, eles têm uma área que tem muito material interessante, né? Hoje, existem muitas ONGs que também fazem cursos
são ONGs que estão muito bem preparadas, né? Elas não só praticam, mas elas também fazem curso. A GV também tem MBA em terceiro setor, a USP também tem. Então, hoje, só para ajudá-los, né, é que nem todo mundo está em São Paulo, nem todo mundo consegue fazer o curso presencialmente, mas existem essas organizações grandes, eles têm muita coisa que pode ser lida para conhecer um pouco mais e entender um pouco melhor. Muito obrigada, Nilva. É o que a Andrea fala aí, né? Muito interessante. A Cláudia já fez a resposta, e na própria resposta que você também complementou, Nilva, a Andrea Chiarella fala, concordo, não se trata de ser bonzinho, se trata de ter sensibilidade às necessidades dos pacientes. Gente, uma coisa que me lembra, quando eu cuidava de uma paciente ainda no Einstein, ela me disse o seguinte, que um dia ela foi fazer caridade, porque ela achou que ela estava fazendo caridade, em uma instituição de pessoas de idade avançadas. E um dos pacientes, ou um dos moradores, disse para ela o seguinte, você não veio fazer caridade para mim, você veio fazer para você, porque é você que se realiza. Ela disse que ela ficou chocada com essa frase dele. A partir do momento que essa minha paciente falou isso, eu disse, gente, eu acho que o negócio é por aí mesmo, veja lá o que você está fazendo disso. Se essa caridade é somente para o outro, é para você, tem que estudar, para fazer a coisa de uma forma muito séria e muito responsável, né? Muito obrigada, gente. Eu quero dizer para vocês, como sempre, que a gente já começa a chegar ao final. E a Denise, lá da Inglaterra, fala, quantas saudades de você, Cláudia Toledo. A coisa boa da pandemia é essa, né? Está nos unindo mais, não importa em que país, em que local você esteja, a gente consegue fazer, né? Bom, já chegando ao final, vou fazer minhas questões finais de perguntas. Eu quero saber de você, Cláudia Toledo, que o próximo mês é chamado o mês de atenção à mulher e a questão do câncer, e especialmente câncer de mama. Eu já conversei com você e com várias pessoas que provavelmente a Doutrina vai ser uma das poucas empresas que não vai botar o tubo rosa. Não, eu vou fazer alguma coisa, com certeza, aguardem, para o trabalhador da saúde, falando em detecção precoce e também prevenção do câncer. Eu quero saber de você, Cláudia, na sua experiência, você tem ouvido falar alguma coisa relacionada ao Papa Nicolau? Você, na sua prática, tem algo que você possa acrescentar ao nosso conhecimento sobre o Papa Nicolau? Porque o que eu conheço eu vou lá no médico, ou vou lá no enfermeiro em um laboratório, ela coleta, a gente manda, ou o pessoal vai na unidade básica de saúde, faz a coleta, só que no momento dessa coleta, 1000 coisas acontecem, e talvez por isso, vocês sabem disso, o câncer de colo uterino, que é um dos cânceres mais evitáveis, mais fáceis, e nós temos uma incidência elevada em nosso país. Você poderia falar alguma coisa sobre isso, Cláudia? Papa Nicolau? Sim. Bom, primeiro, vou tentar resumir, porque tem bastante coisa para falar. A Amigo H financiou 2 projetos em relação a Papa Nicolau, um deles de educação de profissionais do Programa Saúde da Família em Morro do Chapéu, que você participou, e o outro em parceria com o Hospital de Barretos, que hoje é o Hospital do Amor, onde a gente fez um projeto de autocoleta de HPV em populações ribeirinhas no entorno aí de Barretos. E é engraçado que essas 2 experiências trouxeram cenários bem diferentes para nós, né? E é isso que eu queria colocar aqui. No primeiro projeto, quando nós fomos capacitar profissionais, a gente viu como eles coletavam os exames, qual era o fluxo de encaminhamento daquele material até o laboratório, e a gente viu que eles mal esperavam a lâmina secar e colocaram todas juntas num pote de maionese para levar até o laboratório e serem lidas, né? Então, isso que você falou é muito verdade. Quando a gente faz um exame de rastreamento, a gente precisa pensar em toda a logística que isso pressupõe estar ok para estar funcionando, essa rede. E, num outro momento, nós fomos, junto com o pessoal de Barretos, distribuir kits de autocoleta de captura de HPV para mulheres...
Pode concluir, mas é só para dizer assim, você falou autocoleta, Cláudia, o que é isso? Ô, Raquel, você já está usando isso aí? Autocoleta? Você que está dentro de um hospital, que é o responsável pela determinar políticas públicas relacionadas ao câncer no Brasil. Você já viu isso aí, Raquel? Não, a gente não tem ainda a autocoleta, ainda está sendo feita a coleta por enfermeiros e médicos, né? Por enquanto, a autocoleta não está institucionalizada. Cláudia, gente aí, o que é isso? A autocoleta é um kit, né, que a mulher, é um kit, é como se fosse um swab, mais ou menos, que a mulher recebe em casa, no caso do nosso projeto, ela recebeu em casa, e ela coletou, ela mesma recebe um treinamento para isso, que é bastante simples, elementar, e ela mesma coleta o material para análise de HPV. Veja que são exames diferentes, né? O Papa Nicolau é uma citologia oncótica, e a gente está falando agora de captura para detecção de vírus, né? Então, mas ambos para detecção precoce de colo uterino. Então, a gente percebeu nessa segunda experiência que houve uma adesão bastante boa das mulheres em relação à autocoleta, porque o Papa Nicolau ainda tem outras questões ligadas à adesão das mulheres ao procedimento, inclusive culturais em outras regiões do país, principalmente, né, que não Sudeste, e houve uma adesão muito grande e uma aceitação muito grande em relação à autocoleta. Então, o que a gente tem visto em termos de pesquisa é que existe uma tendência muito grande em substituir o Papa Nicolau pelo kit de autocoleta, por conta de adesão a paciente, por conta de custo do procedimento, não que o procedimento em si seja mais barato que o Papa Nicolau, porque o Papa Nicolau é muito barato, mas ao longo do tempo, a relação custo-efetividade disso, e quando você faz um teste de HPV, você consegue passar, se ele for negativo, até 6 anos sem fazer exames, né? Então, isso se paga ao longo do tempo, o retorno do investimento se paga ao longo do tempo, fora que a gente está falando de prevenção, que é o melhor investimento que a gente pode fazer em saúde, né? Isso, aí nós treinamos policiais femininas que foram até as casas das pacientes abordá-las e orientá-las sobre a autocoleta. Espetáculo, né? Porque, de verdade, olha que interessante, tem a coleta, mas não pode parar por aí, né? Então, como a Ida tem lembrado aqui, todos os casos foram encaminhados e tratados, porque senão não adianta, né? Para que a gente vai fazer isso? Agora, é um espetáculo, e como vocês estão percebendo aqui, gente, quando nós estamos na beira do leito, às vezes a gente não dá conta, a gente tem que fazer o que a Raquel disse, saber de rede de apoio e provocar o que existe de mais fácil, de mais moderno e de mais integrador, porque se eu tenho um câncer de altíssima incidência, a gente sabe que é fácil, tem alguma coisa aí acontecendo. Como o Cláudio disse, quando nós fizemos o trabalho aqui no Morro de São Paulo, do Chapéu, a gente viu algumas questões que dentro lá da instituição que eu trabalhava, eu não percebia, né? Questões básicas relacionadas ao Papa Nicolau, tá fazendo, tá bom, e aí? Como é que eu faço? Eu encaminho isso e trato, porque senão não vai adiantar, né? Não adianta a mulher ir para essas instituições fazer o Papa Nicolau e não resolver nada. E até lá aí tem a questão do machismo brasileiro, da questão de quem vai mexer na minha mulher. Então, tem essas coisas que precisa dar atenção. Então, é muito bom o que Ida está falando aqui. Todos os casos encaminhados e tratados. E pode falar, Cláudia. Na verdade, Lélia, isso que a Ida pôs é fundamental quando a gente faz projetos de terceiro setor sociais em oncologia. Então, eu vejo assim, às vezes as pessoas fazem muito mutirões de detecção, né, de câncer, só que esquece de que quando a gente faz o diagnóstico de câncer de um paciente socialmente vulnerável, a gente precisa dar o caminho das pedras para ele. Então, a gente precisa fechar esse ciclo, não é simplesmente... Olha, né, dona Maria, a senhora tem câncer, tudo de bom, né? Então, ela não pode ficar solta nesse processo. Então, é muito importante
que a gente garanta esse ciclo completo para o paciente diagnosticado nessas ações. Muito bem, muito obrigada, Cláudia. Isso eu aprendi com vocês, aí no Einstein. Eu participei de uma ação junto com a Rede Globo, onde nós fizemos uma série de atividades. Uma das atividades, nós, enfermeiros, treinamos estudantes de enfermagem para a coleta do Papa Nicolau. Mas antes, quem estava organizando o evento já tinha uma expectativa de quantos dariam positivo. E aí, faz o que com esses positivos? Então, a campanha aconteceu em um dia, ali, o tete-a-tete, o face-to-face. Mas ela não parou ali, porque a partir daqueles diagnósticos positivos foram encaminhados para o próprio sistema de saúde, de uma forma para que a gente tivesse uma forma mais rápida de atender essas pessoas, que nós sabemos que o resultado do tratamento do câncer, quanto mais precoce, melhor. Então, é fundamental, não adianta fazer caridade. O que você precisa é, de fato, ajudar o outro usando todo o processo que existe. Muito obrigada. E a Eliane está falando aqui, gostaria de conhecer mais sobre o autocoleta e do kit. Eu vou falar o seguinte, como isso já mobilizou, você está vendo, Cláudia, como nós somos, ficamos encantados, eu vou dizer que tem questões como essa que depois, Cláudia, vai entrar no Facebook, que é onde ela está, para poder fazer essa resposta, tá bom? Então, muito obrigada. E a Ana Paula diz que a oncologia, precisamos muito das redes de apoio e traçamos as redes de cuidados interligados, ou seja, não tem como, né, gente? Tem que se unir. Se nós não unirmos, nós não vamos poder ajudar nem a gente, nem a ninguém. E a Denise disse, tive o prazer de ser gerenciada pela Cláudia, exemplo de profissionalismo, liderança. Claro, gente, que fã-clube faz muito bem para a gente. Então, fã-clube de Raquel, fã-clube de Nilva, por favor, se manifestem, que isso é muito importante. Então, como nós estamos já nos aproximando para as perguntas finais, no início eu fiz uma provocação e o Claudomiro está cobrando. Não esqueça da resposta sobre a pessoa que atua no terceiro setor com o projeto de cursos cuidadores de idosos para a comunidade e inserção desse no mercado de trabalho. Eu queria que alguns de vocês que pudessem ajudar a esse questionamento, e Claudomiro achou interessante que eu trouxe, que é assim, como fazer? Né? Porque o que eu estou sentindo, Cláudia, é que existe uma forma de entrada de recursos financeiros e que ela precisa retornar para aquele objetivo. Alguém poderia ajudar? Vocês entenderam essa dúvida que o Claudomiro está chamando aqui para a gente? Eu vou tentar responder, não sei se eu estou entendendo muito bem, mas quando você comentou sobre o curso de cuidador, você falou também sobre essa visão que as pessoas têm do voluntário, de quem trabalha no terceiro setor e de quem é voluntário no terceiro setor, que isso é uma vantagem para entrar em outras empresas. E isso realmente tem sido muito bem visto por recrutadores de todo o mundo, de todo o país, inclusive quando a gente menciona isso no currículo, né, que você exerce um trabalho voluntário em alguma instituição. Então, o Claudomiro está falando da inserção destes no mercado de trabalho, eu acho que é disso que ele está falando, pode ser, mas também nós procuramos, como eu já falei, a organização de terceiro setor, ela precisa ser profissionalizada, e nós procuramos, sim, profissionais capacitados na sociedade como um todo, para atuar nesses nichos. Então, captadores de recurso, hoje a gente tem a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recurso, que regulamenta esse exercício profissional, captadores de recurso, pessoas ligadas à comunicação, técnicos que dão embasamento científico para aquilo que você está fazendo. Então, gestores de projetos sociais, que têm uma visão social importante. Então, eu tentei responder em duas frentes, não sei se eu atendi. É isso que ele quer, e a ideia é assim, se ele tem um grupo de pessoas precisando ser inseridas no mercado, de um lado. De um outro lado, ele tem pacientes ou pessoas precisando de cuidadores. Ele sozinho, com a ideia, com a intenção, ele não consegue porque precisa ter recursos financeiros, né? Então, ele precisa buscar já uma empresa constituída como terceiro setor para ajudá-lo, ou ele precisa virar um terceiro setor? Lélia, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco
é uma opinião pessoal em relação a isso, mas eu acho que é melhor você agregar as instituições que já existem do que você abrir uma outra instituição. Porque, na verdade, quando você cresce a rede, né, onde já existe uma saturação, você acaba competindo por recursos ali, né, e você acaba dividindo força de trabalho também, dividindo esforços, né. Se ele for montar um terceiro setor em oncologia, onde já existe uma atuação, eu acho que seria bom ele tentar se colocar à disposição para ajudar de alguma forma, desenvolver alguma forma, em instituições que já existem, né? Agora, se ele for buscar uma ideia inovadora para o terceiro setor de oncologia, ele deve montar a dele. Nilva, você está balançando aí. Você quer dar mais um conselho para ele? Não, eu concordo, assim, super, hiper, mega, mil com a Cláudia. Assim, hoje nós realmente precisamos fortalecer o que temos. Depois a gente pode olhar se está faltando alguma coisa, mas eu não entendi muito bem a pergunta, assim. Eu acho que a Cláudia respondeu de várias maneiras, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem que buscar o que já existe e fortalecer. Se ele tem um projeto novo, agrega esse projeto novo para uma organização que já existe. Ah, ele tem um projeto Adote um Aluno. Que legal. Então, aí, não sei se, o Claudomiro, não sei se você atua sozinho no seu projeto, mas existe um projeto, por exemplo, muito grande, que é o Todos Juntos pela Educação, né? Então, eventualmente, você pode fazer um trabalho paralelo, algo assim, que é essa ideia que eu acho que a Cláudia tentou colocar também. Mas eu acho que depois você pode até mandar para a gente a questão um pouco mais elaborada para ver de que forma nós podemos te ajudar. Muito obrigada, meninas. Só para avisar para as pessoas que entraram depois que nossa pesquisa de satisfação está aí, para que vocês possam, se estiverem interessadas em serem agraciadas e participar do sorteio de 2 inscrições para o TJCC integral. Então, por favor, preencha, que daqui a pouco nós já vamos encerrar a pesquisa de satisfação e já vamos avisar aqui no ar quem são os ganhadores, tanto você que está no YouTube, como você que está no Facebook. Eu tenho mais uma questão aqui que o Paulo traz, que é o seguinte: o foco principal do terceiro setor na oncologia é a prevenção? Essa pergunta de Paulo é muito interessante, eu vou passar para você, Cláudia, porque quando eu estava em hospital, eu cuidava de pessoas com câncer. Por mais que o hospital já falava para a gente que a gente tinha que falar de prevenção, de detecção precoce, na minha cabeça era difícil entender, eu já estou tratando alguém com câncer, por que eu vou tratar de prevenção? Porque eu tenho que mudar o estilo de vida dele, porque ele pode ter um câncer aqui que é recuperável, mas ele pode ter um outro câncer. Ele tem os familiares que estão vivendo muito próximo dele, né? Então, para mim, na assistência, era muito difícil pensar em prevenção. Então, quando eu fiz esse trabalho no Morro do Chapéu aqui, para mim, abriu completamente a minha mente, porque eu só pensava na quimioterapia, ordem de infusão, veia periférica, veia central, e eu não dava atenção nisso daqui. Então, Cláudia, por favor, e se você, Raquel, se você, Nívia, quiser responder também, complementar, diga para a gente, o foco principal do terceiro setor na oncologia é a prevenção? Paulo, não é a prevenção, definitivamente não é. Né? O terceiro setor em oncologia, como a gente já mencionou aqui, ele está todo muito estruturado, direcionado para pacientes oncológicos, né? Então, quando a gente mudou a nossa estratégia em 2019, foi com esse outro olhar, porque ao longo do tempo, estudos de, principalmente, análise de custo-efetividade foram surgindo e a gente percebeu que essa conta do tratamento oncológico, ela não vai fechar nunca no país, porque os pacientes chegam no sistema público de saúde com estadiamento 3, 4 de câncer, e o investimento que a gente tem em cima dele é muito grande, e o financeiro talvez seja o menor deles, é muito grande para um desfecho que muitas vezes vai ser desfavorável. Então, a Amigo H decidiu mudar a sua estratégia
e atuar em prevenção primária e secundária, ou não deixando as pessoas adoecerem com mudanças de hábitos de vida, vacinação, a gente está falando de prevenção primária, ou então fomentando de diversas maneiras o diagnóstico precoce da doença, que é a palavra-chave quando a gente fala em oncologia, em sucesso de tratamento, né? E aí, sim, Lélia, voltando ao seu comentário, né? Como eu, profissional de saúde, enxergo a prevenção na assistência, né? Você é profissional de saúde, você tem que promover saúde, né? Então, quando você está cuidando ali da Dona Maria, do seu João, que tem câncer, você precisa olhar ele um olhar mais amplo e fazer promoção de saúde, né? Então, sim, ele pode evitar outros tipos de câncer, sim, ele pode evitar recaída, e aí o seu olhar de prevenção é bastante importante, né? Então, nesse sentido, só para fechar, a Amigo H, ela é a primeira organização de terceiro setor do Brasil que está focada em prevenção em oncologia, né? A gente tem a Américas Amigas, mas ela foca em prevenção especificamente de câncer de mama, e enquanto nós somos multicâncer, que a gente chama, né? Então, de verdade, a gente resolveu ter esse olhar e estamos aceitando toda a ajuda possível, estamos inseridas no TJCC para buscar essa força junto com eles, para que a gente possa mudar esse cenário. Muito obrigada, Cláudia. A Denise, inclusive, está falando que na Inglaterra eles temos Clarities, não sei se eu falei certo, focadas em pesquisa em câncer e também serviços de apoio ao paciente com câncer. A Andréa Chiarella, ela diz que foi bem interessante essa mudança de estratégia. E o Arthur chama a atenção de que prevenção é a solução. Raquel, você quer complementar? Sim, falando um pouco da assistência, né, essa questão da prevenção na assistência, isso dentro do Instituto Nacional de Câncer, nós que estamos na ponta do atendimento, é fundamental, é uma coisa que nós trabalhamos com todos os profissionais, né, que a gente trabalhe sempre a família, principalmente nos cânceres que tem muita questão da hereditariedade envolvida, né, como câncer gástrico em pacientes muito jovens, que tem um fator hereditário muito forte, câncer de mama, câncer de colo de útero, né, que são normalmente câncer envolvido com a questão da hereditariedade. Então, quando a gente está trabalhando com essas pacientes jovens, ou com esses pacientes, né, de câncer gástrico, tanto homem quanto mulheres, em população muito jovem, ou a polipose familiar adenomatosa, né, o FAP, como pacientes que têm essa questão da família, possibilidade de desenvolvimento no familiar, a gente congrega a família para poder fazer o rastreamento. Então, a gente tem um serviço lá da genética, né, e tem a enfermagem genética que trabalha junto muito forte para fazer a prevenção dessa família, o rastreamento para identificação precoce e tratamento precoce, né, porque isso a gente detectando precocemente, como a Claudinha já disse, a gente tem um sucesso de terapêutica melhor, tem um investimento menor também em termos de financeiro no tratamento dessas pessoas, né. Então, por isso que a gente trabalha desde o início também a questão da prevenção, quando a gente está trabalhando no tratamento do paciente. A gente amplia o olhar para a família e comunidade do entorno. Muito obrigada, Raquel. Nilva, você quer complementar? Então, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, ela tem 8 diretrizes. Então, ela tem uma que é princípios gerais, outra que é promoção de saúde, a outra que é prevenção, outra que é vigilância, monitoramento e avaliação, cuidado integral, ciência e tecnologia, educação e comunicação em saúde. Então, a gente percebe que o escopo é muito maior do que o que os nossos olhos enxergam. Eu vou pegar, fiquem tranquilos, porque eu não vou falar as 8 diretrizes, mas eu vou pegar um exemplo muito simples, que é a história da vigilância e monitoramento. O que você não mede, você não vê. E você não sabe se você vai bem ou você não vai bem. Então, é muito importante você prevenir, você tratar. Mas se você não monitorar, se você não tiver dados, você não sabe o seu nível de sucesso. Então, por isso que a política é tão ampla. O que o movimento se propõe a fazer, o movimento Todos Juntos contra o Câncer, é isso. A gente tem grupo de trabalho em todas as diretrizes. E eu me pergunto por que a Cláudia não está no grupo de prevenção? Né?
É uma pergunta essa que eu vou ficar com ela no fim de semana, viu, Cláudia? Depois a gente conversa. Então, a gente tem dois, tem o de prevenção primária e tem o de rastreamento e diagnóstico. Você vai poder escolher. Então, assim, o monitoramento é algo muito importante, porque as próprias autoridades de saúde dizem o seguinte: traga-me um número diferente, que eu te darei uma resposta diferente. Então, tudo é muito mais amplo do que parece. Por isso que tem espaço para muita gente trabalhar no terceiro setor, porque as organizações hoje, elas não conseguem fazer tudo, né? Mas elas poderiam fazer algumas coisas a mais. Esse projeto do Amigo H é muito bom, é muito inovador, porque a gente está focando na etapa inicial, né? Não fica doente, mas se ficar, faça o diagnóstico rapidamente, principalmente para países como o nosso, porque quanto mais tardio é o diagnóstico, maior vai ser o investimento para o tratamento e provavelmente piores os desfechos. Então, assim, é muito mais amplo. Tem espaço para todos vocês que estão aí assistindo se engajar e, com certeza, colaborar. Muito obrigada, Daniela, pela sua excelente explicação. A Cláudia, com certeza, vai fazer um complemento dessa afirmação da Ida quanto à avaliação de impacto, senão não tem finalidade. Antes de passar para você, Cláudia, eu quero avisar que assim que a Cláudia terminar de falar, nós vamos encerrar a possibilidade de participar do sorteio de 2 inscrições para o TJCC, tá certo? Então, eu quero que vocês terminem, que quando a Cláudia terminar aqui, a gente vai encerrar para já fazer o sorteio dos 2 ganhadores da inscrição completa do TJCC, tá bom? Por favor, Cláudia. Tá. Bom, só para responder a pergunta da Nilva, eu estou no grupo de educação por conta de que eu sou coordenadora da pós-graduação, mas aí a gente ajusta. A Ida lembrou bem da avaliação de impacto dos projetos e a Nilva levantou uma questão importantíssima. O que a gente não mede, a gente não conhece. Não dá para a gente fazer gestão sem informação. Então, a questão dos projetos sociais, eles têm uma métrica de avaliação de impacto, que é o que a gente está, que é o que a Ida colocou aqui, que é o que a gente está trabalhando também, e é relativamente novo no terceiro setor, que é o impacto social daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente contratou um olhar terceiro sobre isso, e, inclusive, uma das avaliações de impacto que a gente faz é o SROI. O ROI, para quem está acostumado aí com a linguagem financeira, é retorno do investimento, e o S é social, ou seja, é quando a gente encontra uma resposta para cada R$1 que a gente investe num projeto ou numa ação, quantos reais a gente está retornando para a sociedade. Então, essa é uma métrica que é importante para a avaliação de impacto social do projeto, que é o que a gente está trabalhando agora, e é uma informação que a gente tem que ter para olhar para dentro e ver se a gente está acertando, se a gente está errando e corrigir aí o caminho da organização. Muito obrigada, Cláudia. Então, nesse exato momento, nós encerramos a possibilidade de participar do sorteio, mas, independente disso, nós agradecemos se vocês avaliarem a nossa live de hoje, porque nós queremos cada dia mais melhorar. Olha aí o que o Paulo disse, não foi, gente? Acho que toquei fogo, prevenção, é isso mesmo, precisamos falar, né? A Valéria está dizendo parabéns pelo trabalho de vocês e pela live. A saúde agradece, e é isso que nós queremos, né? Claudinha, mais uma fã você tem aqui. A Mari, obrigada a todas e parabéns. A Andréa Chiarella, excelente a live, parabéns a todos, todas super profissionais, é verdade. E a Wanda, parabéns aos profissionais envolvidos. Agora, enquanto nós estamos realizando o sorteio, eu gostaria de começar solicitando que vocês façam as considerações finais para essa tarde de hoje. Quem gostaria de iniciar as considerações finais
para essas tardes de hoje, que, como diz a Eliane, adoro nossos encontros de sábados à tarde. Olha, Eliane, nós preparamos com muito carinho. Todas que estão aqui, de uma maneira muito voluntária, elas estão aqui. Então, quando a Cláudia Toledo, que é uma gerente de uma instituição de grande porte, a Nilva, que está organizando um evento gigantesco, a Raquel, que é responsável pela Sociedade Brasileira de Enfermagem e Oncologia, e também trabalha na assistência, não só um hospital, mas mais de um, quando elas doam o seu tempo, é com muito carinho, e o nosso foco é único, unir, porque a gente não entende, se a gente não unir, a gente não consegue chegar ao nosso foco principal, que é o nosso paciente. Então, Ariane, nós também consideramos que as nossas tardes têm sido maravilhosas, eu vou até tirar aqui um print dessa tela, porque nós vamos colocar nas nossas mídias sociais essa frase que nós estamos usando aqui para encerrar. E assim eu queria que vocês, quem quer ser a primeira a fazer as suas considerações finais. Vamos lá, Raquel. Posso começar? Bom, primeiro, quero demais agradecer, né? Aprendi muito aqui com o Nívia e com Cláudia, né, sobre o terceiro setor. Lembrar que a gente, na nossa prática, muitas coisas a gente faz de forma muito intuitiva. E que é importante sempre que a gente busca aprimoramento dos conceitos, né, busca as evidências, porque isso embasa e isso traz cientificidade para a enfermagem. A gente sempre se queixa, né, que a enfermagem é pouco reconhecida socialmente, que a enfermagem não é valorizada, mas a gente precisa fazer com que esse papel seja reconhecido pela sociedade. E a forma com que a gente consegue isso é através do conhecimento científico, é através do fortalecimento das nossas práticas, através de conhecimento, né? Então, o conhecimento nunca é demais, é buscar através do que a gente discutiu, procurar nas redes, né? Procurar nas bases de dados sobre terceiro setor, quais são as legislações, quais são as políticas governamentais que regem a oncologia, né? Procurar saber um pouco mais sobre as habilidades não técnicas, que eu estudei essa semana um pouco sobre isso, e trazer esses conceitos para o atendimento direto ao leito, né, do nosso paciente. Então, assim, a gente está falando de uma questão de terceiro setor, de política, e a gente conseguiu conjugar esses conceitos para a nossa assistência direta. Eu acho que isso que é o grande barato, né? Quando a gente consegue articular conceitos e trazer benefício para a prática direta do enfermeiro assistencial, não só ficar isso na esfera da gestão, mas a gente conseguir capitalizar esses conceitos para a nossa prática assistencial. Parabenizar novamente a doutrina, sempre que possível eu assisto ao vivo, mas como eu tenho uma vida muito corrida, atribulada, mas eu sempre assisto as gravações, né, no YouTube, fica sempre disponibilizado lá. E quem não puder estar aqui, né, que os colegas que tenham gostado do que a gente discutiu, divulguem para os amigos, para que as pessoas possam assistir mais tarde e a gente ter mais pessoas unindo mais vozes em torno de um objetivo comum, que é a prevenção do câncer, que é a qualidade de vida das pessoas com câncer, para a gente conseguir juntos sermos mais fortes nesse objetivo maior que a gente tem, que é o controle e combate do câncer. Tá? Agradecer mais uma vez o convite, agradecer mais uma vez a troca de conhecimentos com Nívia, que eu conheci essa semana, Claudinha também, que eu já havia tido uma conversa anterior com ela, né, e Lélia, mais uma vez também nosso encontro, né, que foi o primeiro encontro ano passado, na Semana Brasileira de Oncologia, e que a gente vem articulando e trabalhando junto desde o ano passado. Muito obrigada mesmo, de novo, pela atenção de todos, pelas discussões que suscitaram aqui nessa live. Muitíssimo obrigada, Raquel. Com certeza você voltará aqui, porque nós queremos enriquecer nossos conhecimentos através das experiências de cada um de vocês. Obrigada. Quem gostaria de fazer as próximas considerações finais? Então, vamos lá, Claudinha. Posso. Bom, agradecer de novo o convite, agradecer a todo mundo que assistiu a live, nossos conselheiros, minha presidente, a presidente do Amigo H, não sei se Renata está, não consigo ver os participantes, que é a nossa vice-presidente, o Arthur, todo mundo que participou, convidar todo mundo para o nosso painel no TJCC, vai ser dia 24 de setembro, às 16 horas, é um painel que a gente está fazendo junto com a Oncologia do Einstein, então nós vamos falar sobre prevenção nesse painel, vai ser bastante importante, temos
pesquisa de ponta em biópsia líquida, temos protocolos de rastreamento novos aí com o pessoal do IARC palestrando, vai ser bastante interessante. E eu acho que convidar todo mundo, Lélia, assim, os profissionais que estão aqui de saúde, eu acho que eles têm que expandir o olhar dentro da oncologia para um olhar também que toca o social e toca questões políticas, né? A Nilva, ela trabalha no TJCC, que é um movimento muito político, e eu acho que a gente tem que parar para pensar se existe alguma oportunidade da gente se envolver nessas causas, porque isso só traz o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, acho que vale todo mundo refletir sobre isso. Obrigada. Eu que agradeço, Claudinha, esse privilégio de tê-la conosco, e eu queria pegar um pouco do que você falou de política. Eu considero estratégia não positiva odiar política e dizer que política é tudo uma porcaria. Eu chamo isso de estratégia do mal. Gente, tem que participar de política, porque a vida da gente é regida por política. Então, gente, não fique perdendo tempo que fulano mandou usar rosa, o outro mandou... Não perca tempo com isso, foca no que é o dever da política, tá certo? Antes de passar para a Nilva finalizar, eu quero falar aqui o nome dos ganhadores. E eu quero pedir para que vocês, ganhadores, escrevam alguma coisa aqui, que eu quero botar o nome de vocês aqui no ar. Então, tcharam, tivemos uma menina e um menino. A primeira foi a Nara da Luz de Oliveira, do Rio de Janeiro. A Nara, escreve aí, diz aí se você está aí, a Nara. Não tem problema se não tiver, mas se tiver, escreve aí. E o outro ganhador foi um amigo que todos os sábados está aqui com a gente. É o Claudomiro Cândido de Souza. Claudomiro, olha esse coração, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então, por favor, tanto Claudomiro como a Nara, se manifestem aí, que eu quero passar para todos aqui que vocês foram os ganhadores de hoje, que como a Nívia será a última, a Nívia, além das suas considerações finais, diga o que é que eles vão ganhar aqui, que eles, na verdade, já ganharam, que nós vamos passar os dados para você. Olha, a Nara disse, estou aqui sim! Muito bom. Legal. Então, conta para a gente, Nívia, o que é que a Nara ganhou e o Claudomiro, e faça as suas considerações finais. A Nara e Claudomiro, eu vou passar o número da cortesia de vocês para a Lélia, ela vai passar para vocês vão entrar no site, eu vou passar também qual é o link para fazer, aí vocês entram no site, com esse número vocês fazem a inscrição gratuita. O congresso, ele acontece durante 5 dias, vocês vão ver a programação, aí quando vocês se conectarem, vocês vão ter acesso a toda a plataforma, então, vocês vão poder fazer networking, vocês vão visitar os estandes, a interatividade vai ser maior, mas mesmo aqueles que quiserem assistir gratuitamente, vai lá, se inscreve, e vocês vão poder assistir todos os painéis, inclusive o painel do Amigo H, tá? Vocês não vão ter a interatividade, mas vocês vão poder assistir e ter acesso a todo o conteúdo, que é o mais importante. Bom, então eu queria agradecer muito, agradecer a Lélia pelo convite, a Cláudia, que foi quem me indicou, né? Eu fiquei muito feliz de participar, feliz de conhecê-las, né? A Lélia e a Raquel, que eu não conhecia, também estou me perguntando por que vocês não estão em nenhum grupo do TJCC. Vocês já perceberam que eu sou terrível, né? E faço em público, porque daí a pessoa não tem nem como dizer não, vocês já perceberam, né? Mas o terceiro setor faz isso, não faz, pessoal? A gente envolve as pessoas, às vezes faz em público. Então, queria muito agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui, foi um prazer falar com vocês, espero que vocês tenham aproveitado. E a mensagem final que eu vou deixar é uma frase que já foi dita e que eu acredito... fala a história da política e dos políticos. A política é importante, os políticos nem sempre. Então, a gente precisa separar as coisas, né? A política é importante que todo mundo conheça, que acompanhe os fatos, que sabe o que está acontecendo, mas os políticos podem ser dispensáveis, alguns deles em alguns momentos. Mas, voltando para a despedida, eu queria deixar só uma frase, simples. Juntos nós somos sempre, sempre, sempre melhores.
Muito obrigada, fiquem com Deus, que vocês tenham um domingo iluminado e quem sabe a gente se encontra ali no virtual do Congresso. Maravilhoso, muito obrigada. Essa frase vou usar para um monte de colegas que fecharam a porta para a política de uma forma perigosa. Perigosa. As eleições estão aí, a política não precisa, não tem como reclamar. Ela é real, ela define as nossas vidas. Muito bom a finalização de todas vocês. Eu agradeço muito a todos vocês e a gente se encontra no próximo sábado, mas aí é no evento da Libes. Que vocês, por favor, façam inscrição, nós já colocamos aí eu estarei lá, comandando moderando todo o processo, que vai ser bem interessante. Então, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês e dizer para vocês, até breve.